Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de dezembro de 2017, é um domingo. E o nosso verbete é de número 4.349. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 29 máximos. E o tema de hoje, a ser debatido, é a autacertometria, da especialidade autocompletismologia. E esse verbete foi redigido pela nossa veteraníssima verbetógrafa, professora Malu Balona, que é reeducadora, autodidata e holomemorialista em conscienciologia. Ela é brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da conscienciologia desde outubro de 86 e docente de conscienciologia desde 88. Autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, de 98, e Autocura, através da Reconciliação, de 2003. E ela é tenepsista desde janeiro de 95. Agora, aqui na definologia. A autacertometria é a mensuração técnica da correção pessoal da consciência intermissivista, homem ou mulher, valorando qualitativamente as autorrealizações conscienciais na atual existência, considerando o curso grupo kármico, o autocompletismo existencial e a maxi-proexis grupal perante o ciclo multiexistencial pessoal. Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal assertivo, o holopensene pessoal resolutivo, a desperticidade conquistada pela autopensenização cosmoética. Agora, aqui na fatologia, a gente chama a atenção que tem 24 linhas. A quantificação qualitativa constante do aperfeiçoamento cosmoético no alto desempenho evolutivo. A desdramatização de certos erros, debitados à conta de inexperiências. A subtração progressiva de erros básicos. O valor do arrastão construtivo autoexemplarista cosmoético. A conta corrente egocármica, a conta corrente grupo kármica, a conta corrente policármica, a conta corrente holocármica. O autoabsolutismo quanto às retificações contínuas. O percentual do diário tenepsológico transformado em verbetes mensais. O empenho em acertar, minimizando a ocorrência de erros crassos. As neoperspectivas evolutivas autorrenovadoras. A tridotação intraconsciencial, chave para a desperticidade, nivelada por mega esforços silenciosos. Agora, aqui na parafatologia, que a gente tem 25 linhas, né? Mostrando aqui o máximo para a sessão e mostrando aí um nível de excelência, de aprofundamento, né? Para o tema. Então, a gente tem aqui, destacamos, né? A seletividade autoproexológica madura, atributo confirmado pela autossinalética energoparapsíquica veterana. Os problemas da monovisão intrafísica devido à vida interdimensional trancada. A autoparagenética favorecedora do continuismo acertológico. A identificação de autopersonalidades consecutivas, promovendo a paraprofilaxia de erros e contabilizando acertos multi-serexológicos. Os autoacertos, promovendo extrapolacionismos autoparapsíquicos. A neoconstelação autoparafenomênica, propiciada pela Equipex, mensurada com sobriedade autodiscernimentológica. E aqui na divisão detalhismo, a gente tem 25 logias. Na argumentologia, nós chamamos a atenção para essa listagem denominada teática, com 5 aspectos relevantes da autacertometria. E na remissiologia, nós destacamos acerto grupo kármico, autocorreção, autopesquisologia, exercício do acerto, ficha evolutiva pessoal. E aqui na frase enfática, o saldo da autacertometria
surge na qualidade do exemplário de autossuperações egocármicas, de recomposições grupocármicas e do complexos, alcançado pelas interassistências policármicas. E aqui na questionologia, você está lúcido quanto à autoacertometria das atividades auto- e maxproexológicas rumo ao complexos, com quais resultados? Satisfatórios ou insatisfatórios? E aqui na bibliografia específica, nós temos 4 fontes bibliográficas. Vamos aqui a mega análise agora, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Nilzabeth Correia e Zilá Padilha. Autocompletismologia, anti-autoacobertamento, autoequivocometria, autodisciplinofilia, autorrevesamentologia, autocoerência, automaturidade, correção, evoluciologia, homeostase, autopesquisologia, interassistenciologia, cosmoeticidade, raciocinofilia, autodiscernimento, pré-intermissiologia, autorrealização, autoconscienciometrologia, retificação, FEP. Muito bem. Professora Malo, vamos entrando aqui a sua fala, e a gente queria ouvir a sua principal motivação, os bastidores que você possa compartilhar com a gente sobre a escrita, né, sobre a ideia desse tema. Boa tarde a todos, aos tertulianos aqui presentes, a professora Dulce, que está mediando essa tertúlia, a última do ano de 2017, a nossa equipe técnica, aos teletertulianos de diversos países e locais no Brasil, aos paratertulianos, que também comparecem aqui como neointermissivistas futuros, né, que estarão aqui conosco, e eu, propositadamente, escolhi esse tema para essa data, para fechar o meu trabalho esse ano, e, ao mesmo tempo, contribuindo com a enciclopédia, e com uma temática que eu acho que vem bem a calhar, cai bem a propósito, porque somente no dia 31, isso é para a grande maioria, dizem que o brasileiro deixa tudo para a última hora, inclusive a evolução. Então, a gente vê que no dia 31 todo mundo faz listas de propósitos. Isso, eu vou fazer, as minhas renovações são essas, vou fazer aquilo outro. Positivo, bem intencionado. Daqui de segunda, de domingo para segunda, ou de segunda para terça, não vai dar para a pessoa fazer aquilo que ela deixou de fazer, às vezes, durante 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas. E aí, inevitavelmente, vem a frustração, que é esse sentimento desagradável que a gente sente quando está aquém do que poderia render. E é justamente pensando nessa condição de milhões de consciência e também na para-humanidade, que vive esse drama também, que muitas vivem ainda na cronologia desse tempo intrafísico, presas a essa realidade temporal. Eu achei interessante trazer o levantamento de acertos do ano. Não para passar a mão na própria cabeça, afagar o ego de ninguém, mas é que se a pessoa começa pelo que deu errado, propositalmente ela vai cair em cima do que vai dar ainda errado. Então, ela começa a prever o futuro do erro, que é o prognóstico infeliz, né? Aquilo que não funciona, da frustração, do mal-estar, da depressão, da melancolia intrafísica. É muito comum nessa época do ano as pessoas terem suas crises de melancolia intrafísica, porque elas vieram aqui com um propósito e estão vivendo no despropósito. E isso, então, causa um mal-estar geral. É por isso que muitos hoje vão procurar, hoje à noite, se aturdir com muitas, até com o barulho mesmo dos fogos, muitas vezes. O brilho ajuda, mas o barulho não. Então, é bom a gente pensar os nossos propósitos, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou mudar no próximo ano. É claro que é apenas uma escala e um divisor de águas, vamos dizer, fictício, porque ele, na realidade, não existe, a consciência não depende disso. Mas, se ele levantar os acertos, ela terá muito mais chance de fortalecer traços que ela já tem, que são positivos, nos quais ela pode se apoiar para corrigir aquilo que está dando errado. Então, é bem importante, no último dia do ano, a gente levantar tudo aquilo que foi realizado, atendido, pequenos gestos, às vezes não são grandes atos, mas pequenos gestos que a pessoa teve, ou pequenos hábitos que ela mudou, que eram nocivos, isso tem um valor extraordinário. E nós não temos o hábito de contabilizar
progressos. Nós geralmente temos uma memória gravada no que deu errado. E isso não funciona, isso é o autoassédio, a pessoa se desequilibra cada vez mais. Então, fazer um levantamento nesse final de ano de tudo que você funcionou, as pequenas assistências que você pôde realizar, os apoios que você deu, o suporte afetivo para um, às vezes até um bem material para outro, tudo isso precisa entrar na nossa linha de conta. Porque quem já fez um pouquinho, senão pode fazer muito mais. Então, se você consolida isso e cria um alicerce bom sobre o que você já foi capaz de fazer de positivo, é evidente que você vai fazer algo muito mais edificante sobre aquele alicerce, aquela base. Então, está na hora de pensar no progresso, está na hora de pensar no crescimento, na evolução, no desenvolvimento, no que é construtivo. E é com esse padrão de energia que eu estou, vamos dizer, mobiliando o meu Holopensene no final desse ano e gostaria de compartilhar com outras pessoas que talvez não tenham até realizado, acham que não realizaram muita coisa, mas se não valorizar o que já tem, você não consegue construir o melhor. Muito bem. Senhora Malo, a gente agradece muito também esse tema, né, no dia de hoje, enriquecendo, como você mesma colocou, a enciclopédia. Né? Obrigada. Em momento de balanço, né, é importante esse olhar traforista, né? Sobre nós mesmos e sobre o nosso grupo. Né? Isso. A gente faz parte, apesar dos pesares. Apesar dos pesares, a gente não pode mudar o passado, mas o olhar sobre ele pode. Sim. O olhar significa a assistência e a energia que você põe lá. Vamos assistir o nosso próprio passado para ele não nos assombrar, senão ele vem fazendo bull de noite e todo mundo sai correndo de medo, não é? Agora, a gente tem uma pergunta aqui na Pensenologia, lá na página 5, primeira, na verdade. Na segunda linha, você poderia ampliar sobre a autopensenidade paradireitológica e sobre a autopensenização realizadora? Pois não. A paradireitológica é quando a pessoa se habitua, ela cria o hábito de pensar em todas as situações humanas que lhe ocorrem, lembrando que tem consciência envolvida. Seja numa situação negativa ou desgastante, você lembrar que ali tem presenças extrafísicas desfrutando daquele padrão de energia, e é preciso ser cauteloso, é preciso ser prudente, é você evocar a cada momento o direito das consciências que estão participando do seu trabalho, que elas têm a ver com a sua realidade, com o seu familiar que você ama tanto, mas que chega em casa completamente transtornado, em semi-possessão, e a gente não lembra que aquilo não é o familiar que está ali, aquilo é plural, tem mais gente. Então, quando você lança esse olhar paradireitológico sobre os fatos, você percebe por que aquela pessoa está recebendo aquele tipo de assédio, de intrusão. Parte dela, ela desrespeitou de algum modo o paradireito. Ela, de alguma maneira, ela cruzou a linha divisória da cosmoética. Ela está ferindo o direito de alguém. Então, quando nós erramos, geralmente nós estamos ferindo o direito de alguém. Ou quando a gente impede alguém de evoluir, ou quando a gente atrasa uma informação que poderia ser útil, ou a gente se omite numa situação. Aquelas pessoas que costumam dizer, eu pago para não me aborrecer. Eu pago para me aborrecer. Porque se aborrecer significa sair do comodismo, significa se envolver com o que é necessário, ter um posicionamento paradireitológico. Às vezes a nossa palavra, ou o nosso conceito, a nossa abordagem, ela vai ferir interesses. O que se pode fazer? O que importa é ficar coerente com o paradireito que você já consegue perceber. O que eu já consigo perceber de paradireito, eu já posso respeitar. Então, se eu fixo essa pensenidade paradireitológica nos fatos, a mãe vem pedir por aquele filho tal coisa. Mas ela não perguntou ao filho se é aquilo que o filho quer. É algo que ela quer. É algo que o chefe quer. Mas ele não consultou o seu subalterno para perguntar se ele está de acordo, se é isso mesmo que ele gostaria. Então, ao não questionar o outro, ao não procurar perceber a validade, o direito de outra pessoa, nós estamos com a nossa pensenidade ferindo o paradireito em algum modo. Então, a nossa linha kármica, o nosso lastro evolutivo de necessidades e pendências que deixamos, muito tem a ver com ter violado leis do paradireito. Assim vejo no meu cotidiano.
Tem uma relação tem realmente o erro e a cosmoética. Não é à toa que tem o conceito do CPC, né, Malu? Tantos conceitos que a Conscienciologia oferece. Muitos conceitos relacionados a erro, totalmente erronia, abordados então, pela os acertos começam a existir quando nós reconhecemos o que nós já ferimos, o para-direito. Porque essa consciência que nasceu aqui na minha casa, com esse nível de cobrança para comigo, em que momento eu posso ter cruzado a linha do para-direito com ela lá atrás no passado? E hoje, pelo para-direito, ela pode me cobrar isso. A cosmoética permite. É claro que a pessoa mais lúcida, mais madura, ela renuncia a essa reivindicação. Antes, ela se antecipa, ela não vai onerar mais aquela pessoa que já está vitimizada pelo próprio erro. Mas existe um direito cosmoético que permite àquele assediador ele ser intrusivo comigo. Por quê? Porque em algum momento eu cruzei uma linha divisória. A pessoa me perguntou também sobre a pensenidade realizadora. A primeira realização é a autossuperação. É começar a fazer a admissão daquilo que nós poderíamos ter feito para vivermos as situações de hoje. A pessoa vem e agradece, me agradece às vezes. Eu digo, o mérito é seu. Senão você não teria recebido. O mérito não é meu. O mérito é seu. Do mesmo modo que o mérito é meu quando eu recebo algo, o mérito quando eu recebo ingratidões, maledicência, injustiças, enfim, todo tipo de condição que de alguma maneira nos abala, é o mesmo direito que eu tenho, eu estou envolvida nisso. Alguém tem o direito de agir assim comigo, pelo para-direito. Por quê? Porque algo eu falhei, eu deixei alguma coisa. A gente não acerta todas, e além disso, mesmo que conserte muito, vamos levar muitas décadas para ver o nosso acerto, de alguma forma, compreendido, e a gente não está fazendo mais que obrigação. Aqui embaixo diz uma coisa muito séria, né? Da nossa ortopensatologia. Eu refleti muito sobre isso ultimamente. O autocompletismo existencial é realização exitosa mínima, quando ainda subsiste ou perdura a resolução de pendências grupocármicas graves, resultantes do passado milenar da consciência. Então, complexos não faz mais que obrigação. Por enquanto, não faz mais que obrigação. Tem nada demais, simplesmente está limpando o rastro que deixou. Porque, pelo para-direito, você ser completista significa que você não está acumulando dívida. Só isso. Né? O saldo não baixou. Você não entrou no cheque especial na vida. Nessa vida. Só isso. Não faz mais que obrigação, porque trabalhou com a economia energética de um modo que não precisou entrar no cheque especial. O incomplexo é o cheque especial. E os juros é muito mais do que 300%. Muito mais. Então, é bem mais interessante o esforço de hoje para não fazer essa dívida a mais, procurando o complexo daquilo da PROEX que foi destinado a você. Ah, mas como é que eu vou saber? Trabalhe no limite. Se você trabalhar no seu limite de esforços, dedicação, honestidade, vamos dizer, disponibilidade, provavelmente você alcançará um complexo nessa vida. Trabalhe no limite. Não fique com a margem de folga, com as gordurinhas. Não deixe a margem de folga. Começa a trabalhar no limite. Trabalhar no limite não é uma pessoa workaholic, maluca, que sai por aí queimando as energias e as oportunidades. É a pessoa que sabe que está no limite da sua autossuperação, diariamente, por esforço e sem estresse negativo, que foi você que escolheu. Você quer trabalhar no limite. Ao invés de levar a vida ao limite, nos esportes radicais, que tal viver no limite? O esporte mais radical que tem é a evolução. Se a pessoa quiser trabalhar no limite, esportes radicais, você quer um esporte radical? Trabalha no limite da sua autossuperação, que você vai ver como é difícil e como isso ajuda. Então, o complexo não é grandes vantagens, ele deixou de acumular dívida, assim entendo. É um dever de casa da Ressoma, né? Básico. Então tem que E dívidas graves, aqui está falando, ó, tem resolução de pendências grupocármicas graves. O grave significa o quê? Em profundidade, mas também em magnitude, o número de pessoas. Nós temos no Brasil governantes que lesaram milhões de pessoas num único ato. E para resolver essa parada, como é que vai
Quantas vidas vai precisar? Será que cabe no planeta a quantidade de vida que a pessoa precisa para ressarcir aquilo? Talvez não. Talvez a transmigração planetária seja uma solução super cosmoética para ela começar do zero e lá ela está no programa de proteção à testemunha. Vão deixar ela fazer tudo que ela precisa. Aqui já não dá mais, porque as dívidas são muitas. Agora, Malu, a próxima teletertuliana, de Porto Alegre, ela pede para você comentar a primeira ortopensata. Primeira ortopensata? É, aqui relativa aos acertos, né? A primeira. Acertos. A qualificação autopensênica leva à instalação do holopensene rígido, tornando propício a confluência de acertos pela atuação paracerebral, olha bem, é o paracérebro que controla isso aí. Essa confluência energética e intelectiva, quer dizer, de ideias, de tares, gera o acervo de acertos. Se a gente quisesse colocar na sinonimologia aqui, autoacertometria, é justamente a quantificação do acervo de acertos da pessoa. Então, está bem claro, deixando o local ou criando o holopensene desagradável para os assediadores físicos e extrafísicos. Que tal criar um ambiente em que a pessoa, o acervo de acertos, comece a se juntar tanto pelo processo tarístico, e nós temos um meio, a verbetografia é um deles, é uma ferramenta fora de série, ela é uma prescrição paraterapêutica. Então, se a pessoa começa a juntar tudo de bom e até os fracassos, porque há muitos verbetes que a gente também trata dos fracassos, do que deu errado, justamente para o outro não cair no buraco. Então, é bem importante a gente fazer essa prestação de contas, que a gente chama, nesse sentido. É bem importante chegar-se a essa condição. Então, a gente vê que esse primeiro aqui fala que se você fizer um acervo de acertos, o holopensene seu, da sua casa, do seu ambiente, de seu mesmo, começa a ser desagradável para os assediadores. Não é que a gente vai botar eles porta fora, é que eles não se sentem bem. Dizem que os incomodados que se mudem. Professora Malu, obrigada pelo verbete. As suas primeiras frases, levantamento de acertos do ano, né, lembrar de começar pelo que deu certo, para mim foi bem importante. Assim, eu me dei conta que eu não tinha pensado em tudo que eu realizei esse ano, foram coisas importantes. Assim, acho que teve alguns divisores, né, de água assim, nessa minha atual ressoma nesse ano. Então, agradeço o tema, porque a gente fica pensando, puxa, mas não fiz isso, ficou faltando aquilo, né? Não, nada de aflições. É ótimo. Aflições não constroem nada. Fiquei muito aliviada, assim, porque eu olhei entendeu? Um pouquinho. A ansiedade, o que ela vai criar? Nada. Eu não consegui encontrar até hoje nenhuma aplicação prática boa para a ansiedade. Se tivesse, eu usaria. Mas não tem. Eu não consegui achar. Se alguém achar, depois me fala. Sair correndo, feito uma formiga atômica pelo mundo, realizando milhões de coisas sem olhar para trás. Tem que parar e olhar para trás, porque é a resposta que você dá para os assediadores. Então, quando vem a cobrança passada, quando vem o dedo em riste, o para-dedo, quando vem o mal-estar, a gente fala, peraí, só um pouquinho. Eu publiquei um livro esse ano, não publicou, professor Liliana? Publiquei. O efeito dele é imensurável. É uma assistência imensurável, você não vai estar aqui para estar acompanhando, nem sabe extrafisicamente o que aconteceu, então ele é imensurável. Então, publiquei o livro com a minha verdade relativa de ponta pessoal, que eu vivenciei, com a maior sinceridade, honestidade, enfim. Eu compartilhei meu Labicon com muitas consciências. E isso não é um antídoto? É muito sério. Quer dizer que o ambiente da nossa casa, do escritor, do produtor de conhecimento conscienciológico, do verbetógrafo, do verbetista, ele vai ficando estranho ao assédio, porque não tem ambiente, não cria. Chega lá, você só está pensando coisa construtiva. Chega lá, você está mergulhado nos seus escritos de não sei quantos anos, passando tudo a limpo, fazendo a compilação e publicando. Então, fica meio sem jeito a pessoa para poder assediar. Precisa de arranjar, dá um trabalho danado, entende? Pode até conseguir, mas dá muito mais trabalho para o assediador de preguiça mental, que ele só quer o fácil. Ele quer tocar no psicossoma e provocar o pertúrbio. Se não tem, a cabeça está ocupada, lamento, mas não vai dar. Então, professora, é muito bom levantar progressos. Nossa, com certeza. Eu acho que isso é bem importante. E a gente agradece, né, como a Dulce colocou, a você por nos lembrar disso. Eu queria lhe fazer uma pergunta na parafatologia, na página 6, na 4ª linha.
à medida do atendimento prioritário às necessidades da humanidade e da para-humanidade carentes, pautada no algesiômetro. Você pode ampliar essa ideia? Essa palavra me implicou muito. Fiquei muito implicada. Eu sou implicada com palavras, sabe? Quando a palavra me implica, assim, eu fico inquieta com a palavra, eu vou atrás, eu quero saber, eu corro, eu vou... E essa palavra já me implica há muitos anos. Ela me implica porque no prefácio do livro Síndrome do Estrangeiro, o professor Valdo usou essa expressão. E foi por esse motivo que eu pus ela aqui. Ele fala sobre o algesiômetro. Eu vou pedir para o meu colega que está aqui ao meu lado, dos universitários, para ele procurar aqui para mim a palavra algesiômetro, que pela lógica é uma medida da dor. Também. Não sim, é? Sim. É a medida da dor. Olha, dolorímetro. A compreensão da síndrome do estrangeiro é uma espécie de algesiômetro ou dolorímetro para os componentes da massa humana impensante desprovidos de ciência e vítimas dos atravanques da intrafisicalidade. Por ela, é possível mensurar a extensão do curso intermissivo. Isso aí grava no paracético qualquer um, né? Não foi diferente. Quando eu li isso aqui, deu um impacto tremendo. Quer dizer que a extensão do curso intermissivo, ela pode ser mensurada pelo algesiômetro da pessoa, inclusive naqueles portadores de síndrome do estrangeiro, que se sentem expatriados do extrafísico. Então, eu achei isso aí muito sério, e quando a gente começa a fazer esses acoplamentos energéticos aos milhares, todo ano, durante anos, eu participei durante 11 anos e meio de uma mesma dinâmica que usa a técnica do acoplamento energético. E fiz mais 41 acoplamentários. Então, eu vi por isso que dá para medir, dá para fazer o algesiômetro na pessoa. Ela pode estar reclamando de uma coisa que para mim poderia ser banal, mas o algesiômetro dela acusa que aquilo está no nível 10. Eu não posso descurar dessa condição na hora da minha assistência. Então, é você entrar, é a empatia, você entrar na dor da pessoa pelo valor que ela atribui ao sofrimento que ela tem, e não ao que você atribui assistente. Então, eu achei muito importante falar essa condição da medida do atendimento prioritário às necessidades da humanidade e da para-humanidade, quando você vai, vamos dizer, tirar um assediador da psicosfera da pessoa, distanciar aquele assediador, tem o algesiômetro do assediado e tem o do assediador. Eu não sei o que aquela criatura fez com aquele outro para ele ter aquele nível de dor em relação àquilo. Porque a agressividade das pessoas sobre nós é uma dor íntima que a pessoa tem, que ela só consegue saciar com a brutalidade, com a violência, com a indelicadeza, com a grossura, com a rudez, de alguma maneira. Então, isso tudo a gente vai percebendo se você usar o seu algesiômetro. Eu penso que o algesiômetro, ele vai além da psicometria, simplesmente. Ele vai além de um paradiagnóstico rápido. Ele aprofunda. Você se lembra naquele capítulo 57, lição de fraternidade, do livro Projeções da Consciência? Que o professor Valdo, como projetor, ele estava sendo numa projeção assistida, ele foi levado, ele não conseguia ficar perto da psicosfera daquela serenona, que ele chamou de monja por causa dos trajes, não que era uma freira, mas era uma monja de algum tipo de linha de conhecimento, e por causa da dor que ela conseguia perceber. Quer dizer, que ela fazia a psicometria pelo algesiômetro da humanidade. Por aquela criança, por aquele outro ali. Então, não se pode, um assistente não pode fazer de conta que ele não percebe, que ele não sente nada, que ele está acima do bem e do mal, porque, na verdade, se ele não sabe fazer o algesiômetro, ele está fazendo uma assistência muito renquen. Muito renquen. Então, tem que saber sentir. Você só adquire imunidade em contato com o que é aquilo que te agride, não é? Você não entra em contato, você não tem imunidade. Criança que nunca foi no chão, desceu uma vez no chão, tem um problema gastrointestinal, porque nunca tinha tido contato com aquelas bactérias, vírus. Então, o assistente se faz no calor do algesiômetro. Assim eu entendo. Então, desde o Síndrome do Estrangeiro, a primeira edição, 1998, quer dizer, esse ano o Síndrome do Estrangeiro está fazendo 2 décadas de publicação. Na 4ª edição, que eu espero que saia em 2018 ainda. E eu vejo que naquela época, lá bem atrás, o professor já falava desse algesiômetro.
e que a síndrome do estrangeiro, ela precisa ser compreendida a partir do algesiômetro, porque não é uma coisa nem interessante nem bacana de se ter. Não é a criança índigo, menino cristal, não tem nada disso. Isso é uma baboseira. O problema é ser expatriado do extrafísico de alguma forma, para encarar de novo aqui as pendências graves do passado, cria uma condição que só o dolorímetro pode perceber. E isso não é apologia à dor, isso é inteligência no tratamento, é aplicação da inteligência evolutiva. Assim vivencio. Ok? Agora, Malu, na femininologia, na 6ª linha, ela pede para você comentar sobre a teleguiada autocrítica. É claro que o verbetógrafo precisa se pautar na sua experiência. E não adianta ele dar só a definição do conceito e situações vivenciadas pelo professor Valdo, ou por outros projetores mais avançados. Eu tenho que falar dentro da minha experiência. Eu vejo que quando você pauta a sua vida intrafísica, já dentro de uma rotina de produtividade tarística constante, diária, permanente, ininterrupta, isso por décadas, você começa a trabalhar em colegiado com a Equipex. Não é o amparo funcional, é o amparo pessoal, em colegiado. Você não toma uma decisão séria sozinho. Você se envolve sempre no processo extrafísico para as respostas, que vem na forma de colegiado. O consenso do colegiado da Equipex pessoal é muito mais importante do que a opinião pública. Eu vejo que quem faz essa consulta diária e tem, vamos dizer, segurança parapsíquica no sentido da prudência do seu ambiente de trabalho, da sua rotina diária. Eu, essa semana, tive umas experiências interessantes com o encapsulamento, que foi feito pelos amparadores comigo por causa de determinada situação que eu teria que tomar uma decisão importante. Agora, bem recente, esses dias. E eu vi, assim, como é interessante que você ter essa sensibilidade no sentido de perceber. Eles vêm, eles ficam perto de você, eles se anunciam. Você questiona, por que vocês estão aqui? O que está acontecendo? O que foi? Logo depois vem a casuística que você precisa tomar aquela decisão ou vai participar de uma conversa muito desgastante com pessoas a respeito de fatos que de alguma maneira te envolvem, mas não são diretamente relacionados a você. São relacionados a Max Proex grupal. É a magnitude grupal, não é você pessoalmente. Mas você tem uma informação sobre um assunto de magnitude grupal, sério, e você precisa ter um posicionamento para ver se você ajuda naquele contexto. Eu vejo que nessa hora você participa daqui muito mais como teleguiado, muito mais como semiconsciex do que qualquer outra coisa. Porque você não vai ficar dando palpite e pondo a sua vontade na frente, se antecipando, não. Você recua, entra na muda, como diz o professor Valdo, e você fica esperando os vetores. Um deles, o autoencapsulamento. O autoencapsulamento que fazem com você, não é porque você está tão destrambelhada e desequilibrada que vai perturbar todo mundo, é bem o contrário. A situação é perturbadora e também você é orientado a aumentar a blindagem da sua base física, devido a determinados processos. Então, isso aí você vai fazer, e isso eu considero uma operação do tipo de teleguiamento. Você posto naquela condição, o encapsulamento feito pelos amparadores face a um ataque qualquer mais sério, que proveniente do trabalho grupal, assediadores grupais, da conscienciologia, não meus pessoais, da conscienciologia, ele te traz uma primeira, uma euforia que fica um pouco deslocada. Você fala, debaixo de uma situação tão grave, assuntos tão sérios sendo definidos, e por que eu estou assim me sentindo mega feliz? Isso aí quer dizer o quê? Isso aí quer dizer que eles trouxeram para você o holopensene deles, para você poder ter ambiente para tomar a decisão sem pertúrbio. Então, é bem importante esses primeiros primórdios das experiências de parateleguiamento da consciência, como também das percepções da semiconsciencialidade. Dentro do meu nível, na minha condição, eu estou dizendo que eu experimento esses primórdios, esses inícios da condição, dessas duas condições. Embalo, só lembrando então para a turma que não conhece o conceito, né, que é um nível da escala evolutiva, né,
a semiconsciência, o teleguiamento autocrítico, né? E corresponde a 65%, se não me engano, 65% do serenão. O teleguiado autocrítico corresponde a 65% do serenão. Isso. É claro que a gente vai tendo os extrapolacionismos, até convergir para essa condição. Olha, escuta, é isso aqui, está me entendendo? Então é isso, dá esse sentimento de bem-estar, de euforia, pau quebrando aqui fora, caindo uma tempestade, raios, tempestade eletromagnética, e você totalmente imperturbável ali dentro, raciocinando sobre a melhor forma de agir. Então, é bem importante também essa questão do percentual, né, professora Dulce? Sim. Não pensar nessa forma, tem 65%, então está naquele nível. Não é nada disso. É que nem a pessoa pensar que a senha numérica pessoal, ou a constante numérica pessoal, que te acompanha a vidas, tem a ver com a numerologia, por favor. Número mestre e companhia. Não tem nada disso. Matemática é uma vibração no universo, ele tem um tipo de vibração. Então, tem algo que te acompanha como seu número indicador de fatos para você se orientar. Como tem o professor Valdo sempre explicitou aqui o número 11 da Conscienciologia. Eu, pessoalmente, tenho o número, ele está presente em tudo meu, há vidas, as datas passadas, a tudo que aconteceu. Não tem nada a ver com aquela numerologia que a pessoa levanta o número de letra, aí muda o nome, chama Jorge Benjor, para poder ficar o número de letra. Por favor, poupe-me. Não tem nada disso, não tem sentido conscienciólogo falar que isso, a senha numérica pessoal, a constante numérica, seria um caso de numerologia. Nada disso. E os 65% é naquele estado puro. Nós estamos falando das primeiras vivências da pessoa. Se você não experimentar um dia, ter sido, além da instrumentadora, ele te dá o bisturi para você fazer o corte, para você experimentar, como é que você vai aprender? Que dia que você vai ser cirurgião? Não vai dar. Então, nós temos esses prenúncios, esses vieses, né? Essas fímbrias, você vai lá e percebe a beiradinha e volta para o seu nível, mas já sabe o que é e pode, a partir dali, fazer aquilo crescer no seu cotidiano. Claro. Se a rotina ajudar, a teática realmente corresponder, a verbação estiver lá, provavelmente daqui a pouco vai ser a sua realidade. É aquela história do extrapolacionismo que vai virando hábito, rotina e vira um atributo e nisso vai a evolução. É trafor, daqui a pouco é trafor. Então é uma questão bem natural. Por exemplo, a TENEPS, ela tem aqueles 50 minutos, depois ela é 24 horas. Agora, Malu, só lembrando também para a Teletertuliana, que tem um verbete especificamente sobre isso na enciclopédia. Isso, né? Tem se você quiser aprofundar. Consultar. Isso mesmo. Agora, Malu, na estrangeirismologia, na página 5, linha 4, nosso curso intermissivo, esse é de Curitiba, serve de base como reminder autocorretivo constante. Existem outros fatores que nos servem de lembretes? Nessa busca incansável pela performance evolutiva ideal no lifetime, como podemos ter noção dos limites máximos que podemos alcançar? Reminder significa o memoriólogo, né? Aquele que vai lembrar, tem um lembrete em casa, um aviso para tudo. Eu vejo que o curso intermissivo nos deixou marcas bem profundas como reminder, para a gente não esquecer. Mas existem outros fatores na conscienciologia, técnicas, abordagens, até às vezes uma palavra que pode para você servir de reminder do curso intermissivo. Eu acabei de citar uma aqui, o algesiômetro, que ele vem da extensão do curso intermissivo, marcada pela capacidade de perceber a necessidade da outra pessoa. Então, você tem que ver quais são os seus, o que te deixa, vamos dizer, conectado com o extrafísico. Você, quando pensa nas centrais extrafísicas, tem esse tipo de ideia? É a TENEPS, além da TENEPS, tem mais alguma coisa que te deixa com esse lembrete, diariamente te avisando que isso aí faz parte, que você precisa ter o seu desenvolvimento a partir da sua evolução e da sua ProEx? Então, a gente vê que essa questão da performance ideal no lifetime é aproveitar o tempo da vida. Eu escrevi um verbete chamado Técnica da Egobiografia Proexológica Comparada. Significa o quê? A pessoa vai pegar a vida dela do início até o dia que ela soube que era intermissivista. Não é porque o professor Valdo falou, é porque ela se admite como tal. Então, ela vai também comparar a vida dela após esse reminder,
ela teve a recuperação de cons, eu sou um intermissivista. Eu nasci sabendo dessas ideias. Muito bem. E o que você faz com elas hoje? Você compara o período que você não sabia com o período que você já sabe. E você prepara o restante do tempo para chegar no teleguiamento, para chegar na semiconsciencialidade. Então, você mesmo vai fazendo esse aproveitamento do lifetime. A busca incansável pela performance evolutiva ideal. Qual é a ideal para você? Você tem que descobrir no seu nível o que você quer. E tem que ser realista e autocrítico, porque você não vai começar aqui e partir para ser um virtuoso, para ser um gênio daquela área. Se você nessa vida é a primeira vez, o nosso curso intermissivo, se tem como hipótese que seja o primeiro, como é que a gente já quer furar todas as barreiras? E não há queima de arquivo, ninguém consegue queimar etapas assim. Então tem que ser propósitos bem realistas, mas a autoacertometria te leva para o limite dos seus propósitos, te mostra onde você já pode investir, apertar o parafuso. É o tour de force que a gente colocou aqui. Tour de force significa isso mesmo, dá mais uma rodada que a gente ainda pode render mais. Agora, na pensionologia, na página 5, primeira linha, os holopensenes pessoais assertivo e resolutivo, você já comentou um pouco, né, o resolutivo, são indícios de que passamos pela parapsicoteca antes da ressoma? Como seria a manifestação de uma consciência que trabalhava na parapsicoteca e que hoje está ressomada? Vai saber, né? Você que se considera um parapsicotecário, você acha que você chegou ali, foi chamado para dar uma geral, falou, escuta, você está pensando que está abafando? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, só um momentinho, neste clipe. Nós vamos passar para você apenas um clipe. Não vai dar para passar o filme inteiro, não é nem o trailer, é um clipe. Você olha aqui e vê até quando você aguenta. Quando a gente tem aqui, não foi tão explicitado no meu verbete, porque eu não queria entrar só por esse caminho e deixar isso, eu quis fazer uma coisa mais abrangente, mas a retrocognição é que te dá essa informação. Eu não posso dar. E não acho que a pessoa, por ter um holopensene assertivo ou resolutivo, que ela passou necessariamente pela parapsicoteca. Você vai ter que ver pela sua holomemória. Você vai ter que ver pela sua autoparaprocedência. Você identifica alguma comunex extrafísica onde esteve antes de renascer? Não porque o professor Valdo disse, mas porque você sente vínculo com aquela comunidade, você evoca e tem energia. É claro que os fatos, os mais subjetivos, eles são difíceis de comprovar. Eu discordo, porque acho que quando a pessoa tem uma autossinalética boa, confiável e bem mapeada, ela sabe se aquilo procede ou não. Ela faz a evocação e cita, e fala, ou então pensa, e não recebe nada de energia de volta, então a moeda caiu no fundo do poço sem fundo? Tem uma moeda que caiu no poço sem fundo, ela não faz barulho nunca. Então parece que não tem fundo mesmo, não tem fundamento. É melhor esquecer. Agora, se você pensa na parapsicoteca, Jardins da Luz Perpétua, ali na região do Languedoc, onde se passa o drama real, Cristo Espera por Ti, do livro, que é uma pangrafia do professor Valdo Vieira, mas inspirado por Honoré de Balzac. Se você evoca e aquela comunidade ressoa dentro de você, você sente a energia, você se sente, vamos dizer, envolvido naquele processo, provavelmente ali você esteve. E se você tem vínculos ainda com a região e muito mais indícios, e tem as retrocognições pessoais confiáveis, o professor Valdo disse que retrocognição confiável, você precisa ter pelo menos 10 episódios concatenados, para você confirmar que ali você esteve. Ô Malo, agora essa questão dos links que a gente tem com as ideias, com os assuntos, com as palavras. Eu lembro da época que eu frequentava mais o Holociclo, e alguns pesquisadores comentavam, né? Eventualmente ocorria algum parafato com alguém, mas... Teve a época das olorizações? Isso, mas é que tinha eu tinha isso, e outras pessoas eu sei que tinham também. Os temas, chamego, o bloco de dicionários que a pessoa tem mais afinidade. E por aí vai, dicionários e enciclopédias, né? Então, às vezes, aconteciam aquelas sincronicidades, parasincronicidades, e a pessoa percebe direitinho o link que ela tem, que aquilo é holobiografia pura, né?
Por que ela vai ter tanto interesse, tanta curiosidade por abrir aqueles livros, né? Daqueles temas, daqueles autores, enfim. Então, são vários aspectos, né, que a gente pode considerar aí nessa linha do que você está comentando. Salta aos olhos, se a gente pode usar essa expressão, mas salta às energias quando você tem vínculo com alguma coisa. Às vezes uma pessoa vem conversar com a gente, no meio da conversa ela solta lá uma frase, porque até já me falaram, quando eu era criança, que eu parecia uma professora, blá, 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 ela não dá a mínima bola para aquilo, vai em frente. Na hora que ela falou que parecia uma professora, você tem um banho de energia. Ela não parecia, ela é professora. A gente não parece as coisas, a gente é. E o que mostra que é e o que não é? A energia. A energia fala. Ela está ali o tempo todo. Ela é presente, ela responde a cada palavra, a cada evocação. Então, para a gente saber que se passou por uma parapsicoteca, a gente vai ter esse tipo de experiência autocomprobatória. Eu não posso comprovar a experiência de ninguém. Às vezes as pessoas me escrevem dizendo, tive uma projeção assim, assado, e tal, você aparecia em tal contexto, assim, tal. Era você? Olha, eu não me lembro. Eu digo, não era, porque eu não sinto nenhuma repercussão do fato. Agora, é possível que alguém se passasse por mim? Sim. Tem uma amparadora que trabalha com ideias de livros, de escrita, que ela se apresenta comigo. Se eu fosse para aparecer para todo mundo que acha que teve uma projeção comigo, eu ia passar o dia dormindo, sabe, Dulce, para poder atender a demanda. Como eu sou uma pessoa muito acordada, muito desperta e cheia de trabalho, não dá para eu ficar toda hora, espera um pouquinho que eu vejo se tem que ter uma projeção. Um momentinho aqui, vamos lá. Não estou com essa bola, é lindo, mas nem é o propósito, não é esse propósito. Eu, então, acho que, às vezes, há projeções simbólicas. Uma pessoa conhecida, ela aparece ali para fazer o reminder, justamente, a lembrança. Olha, fica atento, tem que escrever. Olha a TENEPS, você falou de TENEPS. Olha, mas isso eu falo TENEPS todo santo dia. Então, é importante a gente ter essa autocrítica também, né? Agora, nosso amigo aqui de Curitiba, ele, lá na Culturologia, na página 9, segunda e quarta linhas, ele pergunta como vivenciar a cultura da abnegação autolúcida sem sofrimentos ou autovitimizações. E aí ele pergunta quais são as suas dicas para entrarmos em 2018 com a cultura da autorreinvenção. E feliz ano novo a todos, ele está desejando. Para você também, e a sua esposa, que eu sei que é a pessoa que nos escreve assim com frequência. Você sabe que, olha, disseram até que o nosso presidente, o Michel Temer, está se reinventando. Se ele pode se reinventar, imagine você. Imagine você, que não tem, no dizer grosseiro da sociedade, chamado rabo preso com nada daquilo que está lá. A condição é outra. Ali o negócio é de uma interprisão braba, inclusive conosco, todos nós. Então, você vê, a reinvenção é um modo novo de se olhar. E o modo novo de se olhar, ele exige a gente dar mais valor para os progressos e os acertos do que os erros. Não quer dizer que você vai passar batido, vai fazer vista grossa, vai ser leniente, nada disso. Mas é que você vai se fortalecer primeiro para poder enfrentar o que é mais complicado. E não o contrário, como se costuma dizer. Então, eu penso que essa é uma dica importante, é relacionar progresso. Tem um verbete que eu escrevi sobre esse tema, que chama Técnica Autopesquisística Antonimológica. Só trabalhar com os antônimos dos trafares, para você poder entender o que é o trafora e desenvolver. Se eu não conheço o trafor, como é que eu vou desenvolver? Então, eu preciso ter, primeiro, conhecimento profundo do que é aquele trafor, para eu poder chegar em como fazer, o know-how, né? Como fazer aquilo. Então, eu sou pró-padrão de energias muito positivo para a gente conseguir enfrentar as coisas. Olha mais essa autopensata aqui, que boa. Antes do curso intermissivo CI, o nosso passado foi marcado por grandes erros e pequenos acertos. Depois do CI, curso intermissivo, o futuro tende a ser marcado por grandes acertos e pequenos erros. Aí, nessa inversão evolutiva, sobressai o valor extraordinário das instruções ministradas pelos paramestres do curso intermissivo. Então, a nossa tendência nessa própria vida já é, nessa atual existência mesmo, quanto progresso já pode ser feito, quantos grandes acertos não podem ser feitos com atitudes calcadas muitas vezes em renúncias autolúcidas. Que valor tem isso para a minha evolução? Vale a pena eu comprar essa briga? Às vezes não vale. Abre mão, deixa o povo para lá.
Vamos ver o que dá. Siga seu caminho. Faça uma lista das suas coisas e siga em frente. Independente do universo cair, o professor Valdo tem uma máxima muito interessante. Pode dar câncer no universo que eu vou em frente. Eu gosto dessa máxima. Eu acho que pode dar qualquer coisa no universo, além do câncer, que vai seguir igual. Inclusive o planeta não existir, porque o planeta tem vida útil que termina. Pode ser uma guerra nuclear, pode ser qualquer coisa, um meteoro. Então, esse planeta acaba, a evolução muda? Não, você muda de planeta. Vai mudar de planeta e vai continuar a evolução. Então, a gente tem que ver até que ponto nós estamos dispostos a renunciar a essas falsas facilidades que a gente tem por aqui. Eu vejo assim, a vida humana, ela fica assim, bem no seu lugar quando a gente faz a saturação. Se a pessoa já tiver saturado de mandar em tudo quanto é pessoa, de ter ouro de tudo quanto é tipo, banheiro de ouro, torneira de ouro, avião de ouro, tudo que ela já cansou, enjoou, porque vai sempre dar no mesmo lugar, você sai daqui, você chega no mesmo ponto. O planeta é uma laranja, um negócio pequeno. Então, vendo essa proporção, a gente acaba tendo as renúncias necessárias, inteligentes, com mais tranquilidade, com mais bem-estar. É isso que eu vivencio. Agora, Terezinha, você quer perguntar? Oi, Terezinha. Na pensinologia, aqui na página 6, ali na linha 5, a despeticidade conquistada pela autopensionização cosmoética. A senhora poderia ampliar, por favor? Você pode repetir para mim? Na última ali. Aqui, a despeticidade conquistada pela autopensionização. Esse aí parece meio que um chavão, assim, né? Mas não é assim tão simples quanto a gente pensa. Conseguir fazer, por exemplo, eu estou escrevendo um trabalho a partir de uma vivência pessoal, que eu estou chamando provisoriamente de selagem ortopensênica. Selagem, que é quando vem a onda mental negativa de um fato que você está trabalhando, uma situação que você está ajudando a resolver, um desassédio maior, uma coisa grupal, e aquela onda insidiosa, ela vai chegando e você percebe, então você faz a selagem ortopensênica, porque você reforça a evocação das coisas positivas. Essa técnica me ajuda muito, porque existem certos mega assediadores que têm um domínio muito grande, eles são violadores de paracérebros. E eles atuam com toda tranquilidade nessa direção. Se você detecta aquela ideia que está tentando fazer a conexão, porque como isso é feito? Vem a onda mental exopensênica intrusa e ela procura, vasculha na sua holomemória um ponto que tem a conexão com aquilo. Claro que é fácil de achar, né? Porque todo mundo tem. É o calcanhar de Aquiles, é o chamado ponto fraco. Existe, ela sabe que tem entrada, é gente muito especializada, é assédio mental somático de alto nível, é uma distorção muito sutil. Por exemplo, a gente nota que há pessoas, na maioria são mini-dissidentes, que eles têm muita facilidade para distorcer os conceitos da conscienciologia, para um espiritismo científico, ou para uma eletronótica cosmoética, ok, para a administração de empresa, para as técnicas de psicologia, parece, mas não é. Isso também eu chamo de exopensene, insidioso e intruso. E as pessoas se rendem a isso. Por quê? Porque elas têm afinidade, elas têm fascinação, elas têm adoração por aquilo, elas acham aquilo o máximo, ter compreendido aquela ideia. Eletronótica, que existe há trocentos tempos, que não tem novidade nenhuma, é muito mais do mesmo. Nem sempre menos é mais, às vezes menos é menos. E aquela história dos primeiros serão os últimos, os últimos serão... Não, os primeiros serão os primeiros e os últimos serão os últimos. Então é bom a pessoa começar a ter isso muito claro. Quando ela começa a ter esse tipo de raciocínio pensênico auto-argumentativo, ela faz a selagem ortopensênica. Então não é uma coisa simples, mas é possível. Você tem que ter técnica. Se mega assediadores têm técnica, você vai ficar sem técnica tentando enfrentar uma batalha com um palito? Você não pode, tem que ser na base da para-argumentação. E a para-argumentação, ela tem que ser fulgurante, clara, autoconvincente para você, para ela fazer a sua selagem autopensênica.
Sabe aquele fio de cabelo que faz a selagem, porque passa não sei o que e o fio de cabelo fica com a cutícula selada? Você vai fazer a selagem, usar o selante ortopensênico. Com o selante ortopensênico, você vai ali e puxa a ideia super positiva e clara, que é convicto para você que aquilo faz parte do seu micro-universo, é uma ideia que você abraça, você vivencia, você tem a vivência daquilo. Sai de baixo, como é que vai entrar? Como é que vai sintonizar uma rádio pirata? Não pega. E aqui já fala também na nossa ortopensatologia, a gente já fala aqui, ó, que quando a pessoa entra nessa condição, a confluência energética e intelectiva gera o acervo de acertos, deixando o local ou criando o holopensene desagradável para os assediadores. Então, essa selagem ortopensênica, ela cria um ambiente inviolável pelos assediadores. Por quê? Porque é uma ideia que ela é selante por si mesma, ela sela seu paracérebro, aquilo não penetra, não ecoa dentro de você. Mesmo quando há o hacker, para-hacker, ele faz a violação da sua holomemória. Deu para entender, Terezinha? Malu, eu estou escrevendo sobre isso. Malu, bom, queria sugerir com sem nenhuma grande pretensão, eu escrevi um verbete denominado prumo ortopensênico. Olha aqui, ó, já tem conexão. Ele dialoga com isso. É nessa linha aí. É na enciclopédia que há toda essa conexão. Por isso que justamente tem essa questão de você manter a ortopensenidade e aí a coisa vai te mantém no prumo, né? Muito bom, fica aqui o lembrete, é por isso que os verbetes têm a remissiologia. Isso, exatamente. Que é para a gente fazer o diálogo de uma ideia com a outra ideia. Cada verbetógrafo aborda por um prisma, porque a vivência dele é diferente. Claro, claro. Então, isso aí é bem interessante, que pode parecer, são variações sobre o mesmo tema. É a tal técnica da circularidade, às vezes, né, Malo? Também, aí cada verbetógrafo coloca a sua visão, a sua experiência, o seu vocabulário, a sua bagagem, enfim. Mas é bem interessante, realmente, essa diversidade, né, de abordagens convergentes. Tudo convergente e criativo, fica muito criativo, porque você tem vários ângulos, é poliédrico sobre o mesmo tema. Não, e é muito interessante que, às vezes, você tem uma ideia que dialoga ou que tangencia uma outra ideia, enfim, de outra pessoa. E às vezes você chega numa expressão diferente. E essa expressão, às vezes, é ou um adjetivo ou um substantivo, enfim, ela vai dar o tom diferenciado e o seu acréscimo vivencial. Então, é super enriquecedor sempre, né, Malo? É isso que é o grande, a grande chave do verbete, é justamente essa. Você acha a expressão perfeita para aquilo dentro da sua experiência. E na minha opinião, é a grande riqueza da enciclopédia, né? Quer dizer, não é a grande, mas é uma grande qualidade que forte, né? Que marca a enciclopédia, né? Bom, Malo, agora na estrangeirismologia, na página 5, primeira linha, você poderia ampliar e dar exemplos sobre o bilan realista de atos pessoais cosmoéticos, o inevitável canto rendu, pós-dessomático, ao evoluciólogo-evolucióloga e a teática do res non verba. O bilan é uma palavra francesa, quer dizer balanço. Você fala numa empresa que você vai fazer o bilan dos acontecimentos, quer dizer, o que aconteceu aquele ano com a empresa. Você também, o compte rendu é prestação de contas, também é uma expressão muito utilizada na língua francesa para dizer a prestação de contas. Ela falou desses dois, e qual o terceiro, Dulce? O terceiro é a teática do res non verba. O res non verba, muito bem. Vamos ver, começando pelo res non verba. Res é coisa, mas na verdade pode ser traduzido por fato, ato. Quer dizer, ato, fato, não palavras. É a teática, é a verbação, é a frase sobre a verbação. A teática do res non verba. Não adianta ficar contando coisas que você não tem vivência pessoal, não tem energia. E a questão ali de cima das outras duas questões, do compte rendu e do bilan, é justamente você ter o hábito. Eu gosto muito
não só ao final de ano, eu faço esses bilhões o ano inteiro, eu faço os levantamentos. Eu procurei, por exemplo, hoje é o meu verbete de número 60, Dulce. Eu procurei fazer um levantamento, até quero agradecer que a professora Nina Rosa me ajudou muito nisso também. Ela está me ajudando na bibliografia do Síndrome do Estrangeiro, e ela me ajudou a ver quantas especialidades foram que eu trabalhei nesses verbetes, porque eu não fiquei olhando para trás, agora eu vou fazer um de tal, agora não tem nada disso. Você vai fazendo, depois, uma hora você para. 60 verbetes em 5 anos significa um verbete mensal, que foi um propósito que eu tive e cumpri. Então, na média, eu estou com um verbete mensal. Não é uma autossuperação, um processo de mim comigo mesmo, não tem competição com ninguém, é uma autocompetição comigo, que eu acho que é lúdico, que me fortalece, que me motiva. Então, eu fiz um trabalho que eu tenho 41 especialidades diferentes dos meus 60 verbetes. Então, significa que houve uma diversidade grande. Em compensação, tem que ver as especialidades que eu mais falei, que é a holomnemonicologia, que é a minha especialidade. Então, eu vejo que esses levantamentos assim, não são para o proselitismo, para a pessoa achar que é o máximo, é para ela saber o que ela fez, né, gente? Se numa empresa tem que fazer isso, imagina a autoempresa evolutiva, você tem que fazer muito mais. Então, eu fiz tematologia, quantas? 42 temas homeostáticos, 4 nosográficos e 14 neutros. Então, isso tudo vai te dando um perfil do seu padrão, isso tudo é bilan, isso é compte rendu. Se você pega 60 verbetes com 6 páginas, dá um livro respeitável. Levando em conta que todos têm bibliografia de, no mínimo, 3 indicações bibliográficas, eles têm uma bibliografia respeitável. Então, é bem importante a gente trabalhar com esses valores. Isso é compte rendu, isso é bilan, isso é o hábito de fazer levantamentos. As coisas positivas e as coisas que não deram certo, que pode melhorar. Então, essa condição, eu vejo que está bem aqui colocada, ele é realista, e o evoluciólogo e a evolucióloga tem tudo isso na sua ficha, mas você não tem, então você tem que fazer a sua ficha daqui, o seu mini currículo aqui mesmo, para você saber a quantas anda. O tempo está passando, mais 10 anos, mais uma década, será que dá? Vamos ver o que dá para fazer nessa década. Então, a gente que está se aproximando aí desse contexto de evolução, no ponto de vista do veteranismo da vida, a gente tem que ter isso muito claro. O que eu estou fazendo? O que eu realizei? Como é que anda? Qual a qualidade disso? Não é uma questão de quantidade? E tudo isso, por isso que ali na nossa definologia está a autoacertometria, a mensuração técnica da correção pessoal da consciência, ela corrigindo a si mesma e o ato de ser correto, valorando as autorrealizações conscienciais, que a autossinalética indica, né? Da proex grupal, do completismo, curso grupo kármico. Como é que anda a minha posição no curso grupo kármico? Aqueles 5 estágios: interprisão, vitimização, recomposição, libertação, em face ao ciclo multiexistencial pessoal da atividade policármica, seja comparado com o processo da policarmalidade, a quantas você anda. Ali na minha argumentologia eu pus 5 variáveis importantes para você saber. Quem quiser saber o que é ciclo multiexistencial pessoal da atividade, é só olhar a definição que tem aqui. Tem nas minhas definições da argumentologia, fala claramente a respeito disso. Aqui, olha, critério. Consoante a paracronologia, o critério de avaliação da atividade pluriexistencial, várias vidas, policármica, vigora para a consciência intermissivista completista, desperta a partir do retorno da intermissão à vida humana na condição de mini peça autolúcida da Max Proex grupal. Então, é bem importante a gente saber isso aí. A quantas você, em que pé você está? Você está nos vislumbres da libertação? Está envolvido muito ainda na recomposição? O que está acontecendo? A policarmalidade. O professor Waldo disse que o autor conscienciológico, ele entra na policarmalidade. Então, você saltou, queimou etapas? Não, tem que ver se está na libertação. Você caminha, você está livre dos óbices, eles não são mais óbices, eles são desafios? Mudou? Se é, você pode estar ali. Agora, Malu, na fatologia, na página 6, 4ª linha, a medida da superação da autocriticidade espúria, autovitimizadora. Você poderia exemplificar? Ela está com a linha? Na 4ª linha da fatologia, na página 6. O valor do... Aqui, já achei.
à medida da superação, da autocriticidade espúria, auto-vitimizadora. Hoje eu estava lembrando de uma personalidade americana, que dessumou coisa de uns 2 anos, uma apresentadora de televisão, e ela tinha o hábito de fazer isso. Há uma forma de vitimização que ela é muito negativa, é quando a pessoa se deprecia em público e faz disso piada. Uma das piores coisas que tem. Ela fala de intimidades dela própria, sempre se denegrindo, sempre se depreciando, mas para virar piada para as pessoas rirem. Uma das piores coisas que eu vejo, assim, mais patológicas que eu acho no nosso processo humano, é quando a Consim começa a debochar e depreciar a si mesmo, que é um nível de vitimização muito chã. É um dos piores níveis que eu vejo que a pessoa tem. Então, essa medida da superação dessa autocriticidade espúria, auto-vitimizadora, ela tem vários níveis. A gente pode fazer isso com mini-depreciações ou pode fazer com maxi-depreciações. Então, a pessoa chegar, já dela dizer assim, eu não sinto energia. Isso é uma forma de autodepreciação. Eu não percebo as consciências. Isso é outra forma de autodepreciação. Porque ela está dando um comando mental para continuar assim. Você pode dizer, eu ainda não percebo como eu gostaria, mas eu estou melhorando muito. Mudou totalmente a companhia extrafísica. Eu não sou uma grande expressão da matemática, sabe? Eu estou aqui sentada ao lado de um matemático, né? Entre outras coisas. Tem vários matemáticos, a professora Rosa Nader e tudo mais. Eu vou quebrando os meus galhos por aí afora. Mas se eu sou boa para fazer os bilans e fazer os compte rendu e fazer os percentuais, nisso eu sou boa. Mas eu preciso compensar. Então, eu não posso estar falando, eu sou péssima, eu não entendo nada desse assunto. Eu sou uma nulidade. Esse tipo de coisa tem um cunho religioso muito forte. Há um pensamento residual religioso muito forte na autodepreciação vitimizadora. E isso aí já é o link para aquele assédio maior que está lá fora, esperando com a boca desse tamanho aberta. No filme Tubarão, aquela boca, pum, vai lá e vai a cabeça inteira. A pessoa já deu o ok, tubarão avança, né? Dizem que jacaré é que abraça, mas eu acho que é tubarão que avança. Agora, Malu, na fatologia também, agora na 7ª linha, é sobre o somatório das autorrealizações gesconográficas, tarísticas, maxiproexológicas e ininterruptas. E aí ela pergunta quais dicas e técnicas você daria aos intermissivistas que estão engatinhando no processo gesconográfico, tarístico, e que querem ardentemente produzir com afinco, gostei do ardentemente, com afinco gescões, retribuindo assim os aportes recebidos nessa vida intrafísica. Muito bom. A conscienciologia pulula de técnicas gesconográficas. Pulula, eu não tenho outra expressão para falar, sabe? Me lembra assim, um viveiro de trutas, bem apertado, com aquelas trutinhas pulando assim, elas pululam ali dentro. As técnicas gesconográficas da conscienciologia, verbetográficas, elas pululam por todos os lados. Agora, o tempo é seu. Que prioridade você dá para isso? Você renuncia a certas condições. O professor Valdo dizia, janta um livro hoje. Então, eu vou propor assim, vai cear um livro hoje, vai ser ótimo. Faça a ceia de um livro, põe um monte de livro em cima da mesa, fala, esse não li, esse eu estou devendo, esse aqui eu preciso. E serve aquilo com cerejas, com amoras, frutas da estação, e vai para o seu canto, vai ler. Eu não conheço uma outra maneira. É claro que os americanos já inventaram uma maquininha que você põe do lado da cama e deita enquanto você está dormindo, e você vai ouvindo aquela voz ao fundo e você acorda falando russo. Muito bem. Essas coisas são engodos, nada disso funciona. O que funciona para valer é o computador funcionando bem, com no break, desligar se tiver essas tempestades malucas que tem aqui, que queima tudo. Desliga, se precisar. Enquanto desliga, lê o que escreveu, imprime e lê. Para mim, uma das maiores satisfações que eu tenho é quando eu tenho um monte de trabalho que já ficou pronto, seja um verbete, um artigo, um trabalho para isso, uma apresentação não sei de quê, junta aquilo tudo, está tudo impressinho, eu ponho na minha cabeceira assim, e eu tenho 1 hora de leitura na minha cama. Eu deito ali e vou fazer a minha leitura, eu degusto aquilo com uma satisfação, como se eu estivesse lendo uma coisa de uma outra pessoa. E, na verdade, que todo mundo nessa dimensão tem ghostwriter.
Todo mundo tem alguém que ajudou, intrafísico ou extrafísico. Então, você vai degustar como ficou o produto final. Desenvolver isso. O professor me dizia, Malo, quando você passar a escrever com frequência as suas ideias, você vai ver que as alegrias, as satisfações do Mental Soma, elas não se comparam a nada que você conhecia antes. Eu digo isso, mas ninguém vai me acreditar. Também estou falando ali para não acreditar em nada, né? Então a pessoa fala, por que eu vou acreditar? Isso é para você, Malo. Uma das piores vitimizações que tem é quando a pessoa fala assim, mas para você é fácil, Oswaldo. Você nasceu com esse privilegiado paracérebro que você tem aqui, você sabe falar francês e tudo, mas eu, que sou um pobre mortal, não dá. Isso é uma conversa mole para boi dormir. Então, se a gente é mais seu próprio professor, é o seu professor, eu me chamo a atenção. Malo, já para o computador. Vai anotar isso que você não vai esquecer. Já. Levanto de onde estiver. Sim, senhor. Sim, senhor. Quem está falando? Meu paracérebro. Já para lá. Senta lá. Eu sento mesmo e vou escrever, como essa noite fiz isso. Fui lá, fiz as anotações. Eu sabia que eu não ia lembrar daquelas ideias ótimas que estavam me dando. E os amparadores não querem saber se você está no quarto, no banheiro, no meio da rua, olhando as plantas. Qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora. Então, você pega aquilo ali e você, puxa, que ideia bacana. Isso aí eu não vou esquecer. Eu vou fazer a minha anotação. Então, você começa a viver a gesconografia com essas anotações das inspirações, com achando graça de certas expressões. Uma coisa que passou na televisão, num documentário, você achou a expressão perfeita. Puxa, isso ficaria ótimo para a gente colocar num verbete. Então, vamos lá. Você começa a ver escrita e produção intelectual em tudo, em qualquer ambiente. Então, para chegar nisso, a gente tem que abrir um pouco mão de coisas supérfluas, coisas que já perderam o encanto há muito tempo, ou você já saturou, aquele encanto é limitado, aquilo satura. A gente cansa de comer todos os tipos de comida, ir a todos os lugares, conhecer o máximo de pessoas, tudo isso vai enjoando. A gente acaba tendo que se concentrar em alguma coisa. E a evolução nessa hora aparece ali luminosa, para você justamente tirar partido. É tudo de bom. Imagina, você tem uma empresa que só depende da sua intelectualidade, da sua cognição, do seu patrimônio, não depende de mais nada. As ideias saem de dentro de você. Isso é uma coisa que não tem privilégio, patrimônio igual no mundo. A cognição é um patrimônio maravilhoso. Esgote tudo que você tem das suas vivências no papel. Isso vai ajudar demais. Você vai se transformar numa grande produtora de conhecimento conscienciológico, sincero e franco. Agora, aqui na Paradoxologia, na página 8, tem duas perguntas, na segunda e terceira linhas. Primeiro, ele pergunta por que a meticulosidade nem sempre resulta na conduta ideal, que é o paradoxo de a meticulosidade nem sempre resultar na conduta ideal. Mais alguma coisa? Depois é sobre o erro. O paradoxo de um erro aparente poder encobrir um mega acerto. Vamos lá. A meticulosidade tem uma síndrome chamada TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Compulsivo. Então, a pessoa tem mania de organizar tudo. Ela é mega meticulosa. Por exemplo, ela aponta todos os lápis, depois passa uma régua assim para ver se estão todos do mesmo tamanho. Eu já vi muita gente fazer isso, né? Gente que vai lá e lava a mão 50 vezes, ou limpa a cozinha até o teto, lava o teto, tem tudo isso. Então, a meticulosidade não significa que o objeto daquele esforço está sendo correto. Pode estar totalmente desviado. Há artistas muito meticulosos no que fazem, passam dias olhando uma escultura de todos os ângulos, não que não seja meritório. Tem a ver com a síndrome do perfeccionismo também, né, Malo? Tem a ver com muitas outras coisas. Então, meticulosidade, a gente precisa saber onde está sendo empregada. Por exemplo, há pessoas muito persistentes, mas elas são teimosas. Tem nada a ver um conceito com o outro. Ela é muito dedicada. Não, ela é de uma teimosia sem explicação, que é um bisão. A pessoa é uma espécie de um bisão. Então, ela vai ali naquele lugar, mas está tudo errado. Então, o paradoxo é justamente isso. Vamos estudar os conceitos para a gente ver que o erro aparente, por exemplo, pode encobrir o mega acerto. Pode. Você pode ter recusado, por exemplo, trabalhar numa empresa da família para viver a sua própria vida, fazer um curso não sei aonde, mudar de país.
para aquela família vai ser considerado um erro eterno. Recusou, não veio a herança que o pai deixou, que tinha que ser. E a pessoa acertou tudo quando ela optou por aquilo, porque ela foi direto para a sua proex. Então, é tudo muito relativo. Por isso que se chama paradoxologia. Parece, mas não é. A gente merece analisar bastante os atos próprios, né, Dulce? Para a gente ver se não está caindo numa esparrela dessa. O paradoxo da persistência é poder representar inflexibilidade ou mera teimosia. Há 20 anos que a pessoa tenta o vestibular de medicina. Tão dedicada. Envelheceu, a vida passou, ficou o eterno estudante, não mudou o rumo, mas foi muito dedicado, meticuloso. Então, o erro, a gente vê as patologias pela persistência em algo que não está dando resultado. É diferente do contrafluxo. Está todo mundo contra, mas você está crescendo aqui na ponta. É muito diferente. Então, a gente tem que olhar e está toda hora medindo, pesando, para ver se é isso mesmo. Paradoxo é o tira-teima. Oi? Boa tarde. Boa. Obrigada pelo verbete. Eu estava lendo nesse paradoxo do macrosoma poder ser atribuído a consciência mega devedora. Aí eu fiquei pensando, nossa, né? A gente pensa que o macrosoma é uma coisa assim, que uma benesse, ou que provém de acertos, né? Você sabe, ele tem um Mas, macrosoma. na verdade, como é que é isso, então? Como é que é isso? Quem errou muito precisa de quê? Energia, overdose holochacral e energossomático para dar conta do recado. E um macrosoma, senão não vai durar nem 5 minutos. Nasceu, deu o primeiro choque, fora. Não aguenta, entendeu? né? Não dá conta do recado. Então, o macrosoma é um mérito pela tarefa da pessoa. A tarefa é grande, não você. Não é pelo acerto, então, que não. você pode Olha, não ganhei ser, né? um macrosoma. Olho lá. Muito esmola, o santo desconfia. Vamos ficar olhando isso de perto. Para resolver um mega problema, precisa de uma macro energia. Vem com energia, vem com macrosoma, mas ele tem um objetivo. Se der certo também, puxa vida, dá uma acertada boa. É mérito? Claro que é, porque a pessoa tinha uma grande dívida e ganhou uma grande ferramenta. Beleza, algum mérito tem, mas não quer dizer muita coisa. Quantos você vê desses macrosomas aí que vieram para resolver mega problema, que a pessoa hoje, ela não tem nem raciocínio direito, porque usou droga até cansar, foi lutar, não sei o que lá, da Tandem, não sei das quantas dessas coisas malucas que tem, que a pessoa, a orelha dela vira um repolho, de tanto soco que ela já recebeu na cabeça. Você olha assim, é um Adonis, uma estátua grega, mas a cabecinha de alfinete. O que adiantou? Então você vê, o grande erro, ele ganha o mérito de uma ferramenta porque a pessoa quer se emendar. Mas nem sempre quer dizer que ela vai chegar aqui e vai fazer a coisa certa. Ela pode se empolgar com aquele corpão, que muitas vezes não é nem um corpo grande, é um corpo maceteado, super forte. Quando as pessoas gastam suas energias ao longo da vida de um macrosoma e não realizam nada com ele, porque tinha tanta energia, ficou empurrando o armário, fez 55 mudanças de 4 países diferentes, tudo na mão, entendeu? Gastou tudo, desperdiçou o patrimônio, não fez nada com aquilo. Você acha que o bom funcionamento do corpo tem relação com essa questão do completismo diário? Tem muito a ver? Sim, Márcia, eu vejo também para observar o macrosoma autorregenerativo. Eu estudo muito essa questão da paragenética, as doenças que são curas, que são expurgos paragenéticos, porque você mudou o temperamento, você muda o temperamento, mexe no temperamento, há um expurgo paragenético que parece uma doença, mas não é, é cura. Então, o macrosoma autorregenerativo, ele aparece na longevidade, na conservação da memória intelectual rígida, no desempenho, no ritmo, no taquipsiquismo. Aparece de várias maneiras. E a gente tem que saber respeitar essa condição. Então, não interessa o tamanho da pessoa, a potência da pessoa. A potência da pessoa é o que ela produz. A produtividade dela fala da máquina. A máquina avançada faz produção avançada. Então, ali tem macro alguma coisa. Vamos pesquisar, não é? Tem macrosoma menor também, né? Tem.
que vem... Que é para baixar. Justamente para segurar a bola. Para conter. O macrosoma vem para fazer a contenção. É uma espécie de instituição total, né? Põe a pessoa lá dentro, fica quieta aí, cala a boca, tranca as portas. Fica nesse corpão aí. Sabe fazer o quê? Ok aí, Márcia? Tudo bem? Agora, Malu, na parafatologia, lá na página 6, penúltima linha. O saldo do autoaproveitamento multiexistencial da autorretroepistolografia, recuperada e comparada. Você poderia expandir e, se possível, detalhar a técnica ou método para o levantamento do saldo de aproveitamento multiexistencial? Vejo aqui o saldo do aproveitamento multiexistencial. Por exemplo, você tem uma retrocognição e você, através da retrocognição, você recupera um acervo intelectual seu de correspondência. A sua correspondência, alguém juntou a sua correspondência toda num único livro e o livro está lá disponível. Está lá na biblioteca daquele país onde você viveu. Você recupera aquele livro com mais de 6.000 cartas, 7.000 cartas, que você assinou de próprio punho ou que algum secretário assinou ditado por você, e você lê o seu modo de expressar. Cartas diplomáticas, cartas familiares, cartas de mandados e leis, todo tipo de trabalho. Imagina você recuperar, é por isso que é auto de mim mesma, retro, passada, epistolografia, cartas que eu mesma escrevi, e que eu hoje posso ler com os olhos do século XXI, sobre a minha correspondência no século XVI. Você pode imaginar o saldo de aproveitamento que isso tem? Você tira um partidão, porque não adianta A ou B falar ou C, porque você tem ali o seu próprio documento. O documento está assinado por você. Você pensava aquilo, de alguma forma. E você compara com o seu pensamento de hoje e vê que o diabo não é tão feio quanto se pinta, que tem muita coisa boa para aproveitar, e você sabe fazer isso, e os amparadores te inspiram para isso. Então, é nesse sentido que eu vejo o papel da retrocognição útil, que a retrocognição pode ser um besterol. A gente cansa de ver a pessoa ir para o acostamento, porque pensa que foi fulano, que foi beltrano, que foi cicrano. Eu já tive gente que queria, porque queria, ter sido uma personalidade muito negativa do passado. Eu fui tranquilizar a pessoa, você não foi, porque eu já tive com essa pessoa, ela está em outro lugar, a pessoa ficou muito decepcionada, super decepcionada. E a mãe falava, não, mas eu não falei que você não era? Eu falei, eu estou comprovando, você não era. Sabe, porque essa pessoa já foi, já encontrei, já passou, não está nem aqui, é fora do contexto nosso. A pessoa ficou passada, que gostaria muito daquela personalidade trágica. Isso é muito bom para o teatro. Então, há muito acostamento nas retrocognições, muita besteira, muito erro. E quando o erro de abordagem existe, compromete todo o estudo que vem depois. Então, é muito bobo essa história de ter sido A, B, C ou D. Isso aí não interessa, interessa o que você tem de consistência, que você reconhece ali, que está claro, comprovado, mais do que autêntico, e você tira um proveito enorme daquilo e olha, puxa, quer dizer que eu já tinha essa assistência naquela época? Já tinha gente me ajudando dessa forma? Então é muito bom isso. Então você faz esse saldo do aproveitamento desse contexto passado. Dulce, qual foi a sequência dessa pergunta? Foi só isso? Foi. Foi, tá, né? ok. Está respondido. Tá bem. Malu, vamos em frente, então a gente já tem várias ainda perguntas. Dulce, você me permite Claro. uma parte aqui? Uma pessoa também pediu aqui, me pediu, não estava conseguindo mandar para a tertúlia, mandou a pergunta pelo WhatsApp e eu não podia imprimir. Então está aqui, o acerto da recomposição grupo kármica. O que vem a ser isso? Está aqui no meu verbete, né? O acerto da recomposição grupo kármica. Ou seja, você já está recompondo os processos relativos ao seu grupo karma? Você tem em mãos resultados já feitos dos seus investimentos nesse sentido? Eu escrevi um livro por causa disso. Ele me beneficia mais do que a qualquer pessoa, autocura através da reconciliação. É o que mais me beneficia, eu sou a maior beneficiada por isso. Então, é um grande acerto escolher o tema reconciliação e autocura, que é saúde e reconciliação, que é entendimento. É muito inteligente trabalhar com essa linha de estudo. Então, é um grande acerto, e já tem aqui o verbete, acerto grupo kármico. Está na minha remissiologia, que é do professor Valdo, não é?
Então, é bom a pessoa dar uma boa aprofundada. Isso nós vamos precisar em várias vidas. É um manual de viagem. Não é o Michelin, mas é um manual bom. Você deve levar em todas as vidas no seu para-bolso. Eu não vou tirar o meu mais, vai viajar comigo nas minhas próximas vidas, para todo lugar que eu for. Por quê? Porque eu vou precisar muito do que está escrito ali. É meu legado, a autoposteridade. Eu vou pegar para mim mesmo, o meu autorrevezamento. Vale a pena investir nisso. Então, se você está passando esse Natal segurando a barra com o seu povo, parabéns, você está caminhando para o seu acerto grupo kármico. E não vamos perder as estribeiras até a meia-noite, por favor. Aguente firme. Todos vamos sobreviver, né, Dulce? Com certeza. Vamos lá, Hugo? Olá, Malu. Oi. Oi. Muito obrigado por mais uma vez derramar tanta lucidez aqui para a gente, é ótimo. Na fatologia, segunda linha aqui no meio, a desdramatização de certos erros debitados à conta de inexperiências. O que fazer depois dessa desdramatização? Será que é o item seguinte aqui, ó, a subtração progressiva de erros básicos? Desculpe, a parte final eu não ouvi bem. É o que fazer depois dessa desdramatização? Como fazer essa desdramatização? O que fazer? Será que é o item seguinte aqui, ó, a subtração progressiva de erros básicos? Tem tudo a ver. Você vê, se você já conseguiu entender, vamos supor que você teve uma retrocognição e viu que naquela vida, devido à sua burrice evolutiva, o burril do burral do burroide do professor, que ele fala que todos nós já fomos e ainda seremos durante muito tempo, você vai dar o desconto assim, qual século era? Era o século da escuridão total, então não tinha nem luz, ok. E como é que foi a situação? Qual era o entorno? Era esse. E as pessoas? Essa e aquela. E pela sua retrocognição, você sabe que naquele contexto, a melhor ideia que você achou possível foi aquela. Isso vai ser debitado à conta da sua inexperiência. Hoje você vê que foi uma mancada e tanto. Mas naquele contexto, não. Então, você põe tudo dentro do contexto. Por isso que o estudo de biografia é bacana, que a gente aprende a ver a pessoa no contexto. Por isso que ela agiu daquele modo. Isso não é para você se desculpar, passar a mão na sua cabeça, é para você entender você. Chama autocompreensão. Você compreender os motivos que você teve. Então, se você fica livre disso, a sua tendência é subtrair coisas que durante vidas te assombraram como erros menores. O professor Valdo falava muito de uma retrocognição que ele teve. Eu estava envolvida nessa retrocognição, isso foi um trabalho coletivo, feito por umas 5 pessoas junto com ele, e ele pensava que ele tinha agido de um jeito muito pior do que ele agiu, que aquilo deixava ele um pouco incomodado toda vez que vinha, ele chamava de um nó górdio. Ele não tinha a lembrança completa daquele fato. Quando encontrou as pessoas, se formou outra vez aquele grupo, a conjuntura, a configuração, veio a lembrança integral. E ele viu que não tinha sido aquele erro que ele pensava. Muito menor, de muito menos importância. Então ele descartou aquilo. Aquilo não fez mais parte, então não é mais um conflito. Nós ainda vivemos com muitos conflitos, com muitos pertúrbios íntimos em relação a fatos e opiniões que a gente não tem a lembrança pessoal. Você ouve contar, fala, você acha, o assediador lembra, mas você não sabe qual foi o seu desempenho real. E real, aqui eu não estou me referindo à realeza não, tá, Hugo? É só real mesmo. Então você vê, então era assim, funcionava desse modo. E você então vai ter uma outra visão sobre aquilo, ou você descarta. Quando você descarta ou subtrai, uma revoada de assediadores, igual morcego, sai assim da sua psicosfera. Ó. Ih, ela descobriu. Cai fora. Acabou. Então aquele autoassédio não tem mais base. O heteroassédio não tem onde fixar, não tem link, não tem um gancho, não pode ficar mais ali conectado. É bem bacana fazer isso. A lembrança de outras vidas faz a gente ter essa condição de ver que tem coisas que foram muito menos danosas do que o fato em si. E como é que você sabe? Pelo amparo que você tem hoje. Pelo amparo que você tem hoje, você qualifica o que ficou certo ou errado para trás. E vamos lá, amparos de muitas vidas. Ficou claro, Hugo? Agora, Malu, na parafatologia, página 6, 7ª e 8ª linhas.
Você poderia explicar como a autoparagenética favorece o continuismo acertológico? Vamos lá. Como é que a paragenética pode favorecer o continuismo acertismo acertológico da pessoa, ou os acertos que ela pode fazer? Claro que ajuda. Se você tem uma paragenética fortalecida em determinada área, por exemplo, a minha paragenética em relação ao holominemossoma, ou seja, o soma da memória, ele é bem sério para mim. Ele me dá uma ajuda inestimável. Não tem nada melhor de você ter uma memória boa, que você vai lá, pede e ela te devolve a informação. Ela te dá a resposta ali na horinha que você está precisando dela. Então, isso é uma coisa fora de série. Essa condição paragenética te ajuda muito você a manter os seus propósitos, a realizar coisas novas, porque você consulta a base da holomemória, o dado está ali. Você lembra das paracatarses que você teve, você vê que você tem coisas que você pode recuperar que são bem positivas. Então, eu vejo a paragenética é uma bênção, porque é algo que você estruturou por você mesma. Que corpos eu quero ter? Que somas eu quero ter? Então, eu vou trabalhar para construir a paragenética desses somas, ou dos macrossomas. Malu, Oi. na página 7, a última e penúltima linha, De? a neoconstelação autoparafenomênica propiciada pela Equipex, mensurada com sobriedade autodiscernimentológica. Você podia aprofundar? Sim. O que é sobriedade? O que é sobriedade? Sobriedade. Sobriedade. Como você entende a palavra sobriedade? Sobriedade. Sobrepairar? Não. Sobriedade é comedimento. Comedimento. Menos parcimônia. Não sair aos quatro ventos alardeando o fenômeno para todo mundo que acabou de vivenciar ali. Você vai vai mensurar esse fenômeno com sobriedade autodiscernimentológica. Só pela a forma da pessoa falar parapsiquicamente das suas vivências, você já observa se ela tem discernimento ou não. Você já observou isso? Aquela coisa espalhafatosa, com luzes, estrelas. Você às vezes escuta aí relatos que você fica assombrado. A gente pensa que é Disney, fancy. Você fala, gente, como ela é boa de trabalhar nos estúdios Disney. Porque tem efeitos especiais. Então, o modo de falar do fenômeno ou descrevê-lo já indica o nível de discernimento que a pessoa tem sobre o seu autoparapsiquismo. A sobriedade é uma das características, que é o modo comedido, preciso, nem mais nem menos, é o que é. E também o conceito técnico vem junto, olha, é isso aqui, esse fenômeno é isso, ele está dentro desse viés aqui, dentro dessas paredes. Porque senão a pessoa vai ficar aquelas narrativas que a gente escuta muito. Eu tive uma coisa muito estranha, que aí aconteceu algo, que aí surgiu uma consciex, aí apareceu... Gente, o que tem de estranho no aparecimento de uma consciex? Nada. Então, a pessoa fala, eu tenho clarividência, então eu registrei a presença de uma consciência. É muito diferente. Olha a sobriedade. Então, um bom vocabulário, um bom estudo técnico dos fenômenos parapsíquicos, cultura parapsíquica não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém, porque é isso que faz o descrédito do parapsíquico em sociedade. É quando ele começa a descrever aqueles efeitos especiais, não sei quantos efeitos. Desde que surgiram esses efeitos especiais, os filmes se tornaram muito aborrecidos. Porque, por exemplo, você vê a fábrica de chocolate, que tinha lá, vamos dizer, 81 palumfa daqueles. Agora tem 1.475 falufas cantando. Você enlouquece, você não consegue assistir. Não é verdade? Então, em vez de ter uma luz, tem 50 luzes. Parece aquele programa do SBT, tem todas as cores do arco-íris ao mesmo tempo. Então, aquilo é um choque visual policromático que você não aguenta. O fenômeno precisa ser discreto, belo, útil, positivo, edificante, construtivo, mas ele não precisa ser um filme. A gente está dando só uma visão geral, tá? Ficou agora, claro? Malu. Oi. Micro. Malu, você falou que você está dando só uma visão geral, né? Mas eu acho que essa coisa do
é uma coisa muito delicada, eu acho, porque depende da pessoa, né, que está também reportando, e a experiência que a pessoa tem com aquele fenômeno específico, a época evolutiva ou a condição evolutiva daquela consciência naquele momento, e, além disso, a experiência do ouvinte com aquele fenômeno. Porque, às vezes, você pode compartilhar uma experiência sua com um ouvinte que tem menos experiência que você. Então, o ouvinte também vai fazer a filtragem dele, às vezes, de uma maneira errônea. Ou, às vezes, sem experiência, para dar opinião. Isso. Então, eu sei que você falou eu vejo a visão generalizou, geral, né? Mas só porque me veio isso à cabeça, porque às vezes eu já tive situações que as pessoas vêm falar alguma coisa, mas que eu não tenho experiência naquilo, então eu não posso opinar, né? Mas eu também não vou julgar. A pessoa realmente teve uma experiência fora do corpo, às vezes, ou às vezes até durante até NEPs, né? Que vai além do que eu já experimentei. E, às vezes, não. Às vezes, eu podia, né, dentro de sala de aula, dar a minha opinião e acrescentar alguma coisa. Mas eu sempre mantive uma postura, assim, mais imparcial. Sóbria, porque, às vezes, a pessoa pode ter tido uma experiência que vai além da minha... É verdade. Não é Como da é que você sabe? Pessoal. Como é que você sabe que aquela experiência foi mais avançada do que a sua? Qual o critério que você usa? Eu uso que eu tenho na minha memória, minhas experiências, né? Se eu já vivenciei alguma coisa parecida, né? E eu já analisei aquilo e eu sei com segurança que eu já vivenciei aquilo, então eu posso acrescentar. Se eu sei que a pessoa, de repente, no caso de projeção de mental soma, né? Que às vezes a pessoa descreve com um nível de detalhes, né? Que às vezes eu falo, olha, pode ser que sim, a pessoa viu isso e aquilo. Falo, olha, eu não tive experiências de mental soma suficientes, eu acho que todo mundo acaba que já teve em algum momento, ou se não, em outras... Enfim, eu não tenho um gabarito suficiente para falar aquela experiência daquela pessoa que está numa condição que eu acabei de conhecer, por exemplo, que seja ilusão da cabeça dela. E qual critério que você usa para avaliar que não é? Tem um critério que ele é o tirateima definitivo. Mesmo que eu não tenha experiência com aquele fenômeno, tem um tipo de condição de critério que eu posso aplicar sempre. Energia, a sua sinalética. A minha está. Toda experiência avançada, profunda, de alto nível, tem um padrão de energia profundo e de alto nível. Se não tem, fora. Fantasia. Então, a gente tem essa sinalética mais aguçada justamente para poder ajudar a pessoa a sair do limite da fantasia, que aconteceu muito com os parapsíquicos. Por que o parapsiquismo perdeu a credibilidade? E é difícil hoje trabalhar com uma ciência parapsíquica, justamente pelos relatos. Por exemplo, na parapsicologia, o pesquisador não sentia nada, não sabia nada e não tinha fenômeno. Ele tinha que chamar um sujeito externo para fazer isso para ele. Ele não tinha modo de averiguar, a não ser pelas máquinas. Nós, conscienciólogos, temos a verdade averiguada pela energia. É muito mais bacana. Então, a gente pode saber que a pessoa está fantasiando quando o padrão de energia não é confirmatório. Você já tem costume daquilo. Quando você recebe uma verpom ou alguma coisa nova, você percebe, às vezes, no meio de um relato caótico, tem uma pérola. Você percebe. Mas aí é só algumas, tem a questão da pessoa conseguir Temos que treinar perceber. Isso então, Lucida, senão os enganos serão homéricos. Por isso que o parapsiquismo está na condição que está. Porque é cego com gente que tem um quarto de olho. Quem é que pode ter um olho inteiro? Quem percebe a energia. Então, vamos investir nisso. Se você não percebe tanto a energia e a pessoa está contando algo, essa questão de julgar também é um processo bem religioso. Tem um pensador que dizia, pensar é julgar. Nicolas de Cousa. Pensar é julgar. Se eu penso, eu julgo. E julgar faz parte da natureza humana, nós estamos aqui para isso. A aplicação do discernimento é julgamento. E a ciência é feita à base de julgamento. Então, se eu observo, a pessoa é muito espalhafatosa, a pessoa não se contém, a pessoa não sabe usar, não tem uma certa moderação na apresentação, eu vou observar.
Além disso, as energias estão alteradas, eu também vou observar. Agora, se ela faz no meio daquele caos, ela faz um relato e aquilo soa para você, na hora que você faz assistência com ela, você vai dar todo o desconto. Então, não pode haver tanta insegurança nesse sentido, não é um terreno tão minado. A gente tem que avaliar, sim, porque esse descrédito é um grande desserviço à ciência. E ele vem desses relatos destrambelhados que a gente escuta. Entende? E quando ele é autêntico, a verdade ela é reconhecida em qualquer ambiente. Malu, eu lembrei agora que há muito tempo, logo no início que a gente começou a mexer com revisão de verbete da enciclopédia, surgiu o título que era show parapsíquico, mas o professor chamou a atenção, show antiparapsíquico. Claro, óbvio, né? Se é show, não é para o parapsiquismo, é outra coisa. Nunca vai ser um parapsiquismo de alto nível. Se a pessoa está nessa de fazer show, né? De se exibir, né? E esse exibicionismo, ele tem muito a ver com carências afetivas, tem muito a ver com outros padrões psicológicos que a gente identifica no parapsíquico, que faz questão de sobrepujar a sua plateia com relatos acima da percepção daquela plateia. Por quê? Porque ali ninguém poderá tocar, porque como é que você vai falar? O rei está nu? A nossa autossinalética é, o rei está nu. Não tem energia nisso. Não é um conto de Grimm, você entendeu? A situação é muito mais séria. Então, esse comedimento, essa sobriedade, é o que a conscienciologia traz, porque você vai lapidar o parapsíquico para que ele não precise se expor daquela forma, criando um constrangimento, às vezes até no ambiente, entende? Essa sobriedade, essa parcimônia, essa moderação. E o conhecimento técnico, mandar estudar, olha, vai estudar isso. Quantas vezes a professora aqui não fez isso, né, Dulce? A pessoa relatava aquela coisa mirabolante, dizia, vai estudar um pouco, vai estudar. Ou seja, vai buscar a origem do fenômeno para você não passar por isso se expondo desnecessariamente. É nesse sentido, viu? Agora, Malu, na parafatologia, na 8ª linha, no item as desassins interassistenciais paraperformáticas, você pode explicar o que seria? 8ª linha. As desassins interassistenciais paraperformáticas. Sim. A gente vê isso, por exemplo, nos atendimentos de dinâmica. A gente vê bastante, em certos cursos também, a gente percebe isso. Paraperformáticas, porque foi necessário fazer toda uma performance para poder chegar naquele nível de desassim. A pessoa precisou de passar por diversas condições para aquilo culminar lá na frente com uma desassim. Então, tem a ver com desempenho. Performance quer dizer isso, né? Desempenho, nesse sentido, e não de dar um show. Agora, Malu, também na parafatologia, 13ª linha agora, ele pergunta, nosso amigo lá de Ribeirão Preto, eu esqueci de falar, são essas 3 últimas perguntas são dele. Quais são as automimeses parapsíquicas sadias mais comuns entre as consciências intermissivistas, que ainda não são despertas? Olha, eu vejo que a automimese parapsíquica sadia, quando você já tinha uma clarividência, por exemplo, lá naquela outra vida, e você reconhece isso, ou tem retrocognição sobre isso, ou percebe que trouxe essa condição inata, e que você aqui vai desempenhá-la melhor. Você vai dar uma, vamos dizer, uma roupagem melhor. Você soma essas automimeses parapsíquicas. Vamos supor que você tivesse bastante precognição no passado. Você trabalhasse com isso. Vamos supor que você, como mulher, no caso sendo, era uma sibila, uma pítya, uma vestal, alguém que trabalhava assim com oráculos, com práticas parapsíquicas da antiguidade. Você vai hoje renová-la de uma outra forma. Isso tem até relação com a ideia que nós estávamos discutindo anteriormente, performance, porque naquele tempo exigia-se uma performance da sensitiva, da sibila, da pítya. Engraçado, pítya, sibila, quer dizer, tem tudo relação com serpente, né? Quem sibila é a serpente. Piton, né? Pitoniza, a pitoniza. Piton é uma cobra. Então, você vê que tem sempre relação com essas coisas assim desse tipo. É bem interessante. Agora, na elencologia, página 8, ele diz assim, se todos nós erramos, existe na dimensão intrafísica desse planeta a pessoa correta?
Olha, pessoalmente, assim, eu não tenho essa intimidade. Mas se você for pela Conscienciologia, você vai Quem achar é mais correta, os né? pré-serenões mais avançadinhos, você vai ter até os despertos, os pré-despertos. E pelas experiências nossas, assim, muito básicas ainda, a gente vê que os serenões são já uma coesão evolutiva bem avançadinha, né? Há mais correção e trafor do que qualquer outra coisa. Então, eles estão nos últimos momentos daquela depuração que nós ainda estamos fazendo, a nossa paradecantação evolutiva. Eles já fizeram essa decantação em alto nível, então eles seriam mais corretos. Agora, não procure tanto em Brasília, dá uma procurada nos outros lugares, talvez você ache mais. Não que lá não possa ter gente correta, mas aqui da predominância de certas condições. Eu falo, Dulce, que os afins justificam os meios. Então, lá tem muito isso, né? Dos afins justificando meios, então com isso o holopensene fica bem poluído. É apenas uma metáfora, mas dá para a gente pensar sobre o fato. E na culturologia, na página 9, terceira linha, ele pergunta, culturologia, terceira linha, página 9, ele pergunta quais são as principais características da cultura da auto-reinvenção. A auto-reinvenção é você fazer você melhor do que você estava ontem. É você trabalhar no seu temperamento, né? É você dar aquela burilada. Nós estamos numa época que as pessoas costumam pensar um pouquinho mais nesse aspecto, das mudanças pessoais, de aplicar uma técnica de mais um ano de vida, uma técnica da madrugada. Então, é hora da gente pensar nessa auto-reinvenção. Eu vi, Dulce, que não discutimos aqui a teática na argumentologia, aqueles 5 itens, né? Mas eu recomendaria uma leitura aprofundada, porque tem coisas bem interessantes, e eu tirei a maioria das ideias do livro 200 Teáticas da Conscienciologia, que são esses 5 itens aqui relevantes da autoacertometria: complexo, critério, holomemória, poderes e pré-serenões. Inclusive, essa questão aqui dos pré-serenões, olha, pela verbaciologia, chegar à desperticidade, posteriormente alcançar o nível de evoluciólogo ou evoluciólogo, depende do chancelamento verbaciológico da teoria na prática evolutiva, aplicada pela consciência intermissivista completista, condição simples e sofisticada, nos separando da performance do serenão. Ou seja, o que nos diferencia de um serenão é a teática. É a teática. Então, vale a pena investir na autoacertometria. Nesse contexto, vale a pena a gente pensar nisso. Muito bem, professora Malo. A gente agradece muito sua participação. Eu agradeço. Aguardamos o próximo aí já no Prelo, não é isso? Isso mesmo. E 2018, excelente para todos, né? Certamente ele será melhor. Sim, com mais tares ainda. Pessoal, muito obrigada. Tertulianos, teletertulianos, equipe do Tertuliário, um bom 2018 para todos. Rumo ao completismo, não é isso, professora Malo? E, pessoal, vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos. Boa tarde a todos e a todas. Pontuações da tertúlia. Tivemos 51 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 50 perguntas online. Hoje teremos 4 recados. O primeiro recado é dos amigos da enciclopédia. Depois teremos a Adriane com o balanço do ano da equipe do Tertuliário. Depois a Terezinha com o programa Verbetografia EAD. E a Eliana com os cursos de verão do CAEC. Boa tarde a todos e todas. Olha, se você quiser ampliar o seu rol de acertos para 2017, ainda dá tempo de se tornar amigo da enciclopédia, ou voltar a ser amigo da enciclopédia. O que é um amigo da enciclopédia? Todos nós somos verbetógrafos, enfim, né, pessoas que também prestigiam as tertúlias. Mas o amigo, ele é um mecenas, um amparador intrafísico que colabora financeiramente para manter toda essa mega estrutura em funcionamento, incluindo Tertuliário, Cicloloteca e também parte do CAEC. Então, se você já foi amigo, está pensando em voltar, e se você ainda não é amigo, entre em contato conosco aqui na recepção do CAEC. O telefone é o 45 2102 1499, obtenha mais informações e venha ser mais um amigo da enciclopédia. Muito obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Como hoje é o último dia do ano de 2017, a gente vai trazer as pontuações do ano de 2017. Foram 365 tertúlias,
Nós tivemos tertúlias todos os dias, mesmo os dias que terminaram a luz, a gente teve tertúlia mesmo assim no escuro. Foram 8.731 assinaturas no livro de presença, 4.983 perguntas presenciais, 8.513 perguntas enviadas online. Então, diante desses números, nós só temos a agradecer a todos os tertulianos presentes que estiveram aqui todos os dias, com as suas energias, ajudando a sustentar e manter aqui o nosso campo. A gente agradece muito também aos teletertulianos que enviaram as perguntas. Vocês ajudam muito com as suas perguntas enviadas diariamente. A gente agradece também à equipe da Enciclosapiens, com todos os seus voluntários e os mediadores que tiveram aqui diariamente fazendo a mediação das tertúlias. A gente agradece também aos verbetógrafos que doaram as suas pesquisas e os seus labicons e apresentaram os seus verbetes aqui diariamente. E a gente agradece também à equipe extrafísica que dá sustentação a esse trabalho de apresentação dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Nosso muito obrigada por todas essas presenças no ano de 2017 e convidamos para que em 2018 vocês continuem participando aqui junto com a gente. Muito obrigada e um feliz 2018 para todo mundo. Boa tarde a todos. Você quer escrever o seu verbete e fazer parte da Enciclopédia da Conscienciologia? 2018 está aí, está chegando. E a Enciclosapiens está com o programa em AD, aberto, a partir do primeiro semestre. Inicia dia 22 de fevereiro e vai até dia 17 de maio. A estrutura ela é composta por 12 módulos semanais, aulas online e aula vídeo, aulas tira dúvidas que ficam aqui, que serão todas as quintas-feiras, às 19h30 às 21h30. Se caso você perca uma aula dessa ao vivo, você poderá assistir depois, porque elas ficam gravadas. A carga horária é de 48 horas aula, duração de 12 semanas. Então, se você tiver interesse e queira iniciar o novo ano, já escrevendo o seu verbete, você pode fazê-la desde agora na inscrição na recepção do CAEC, que é pelo telefone 45 2102 1499. Ou então você pode pegar maiores informações pelo e-mail verbetografia@enciclosapiens.org ou então contato@enciclosapiens.org. Muito obrigada e bom final de semana para todos. Bom ano novo, né, também. Olá. Olha, nós não podemos tirar férias da evolução, mas nós podemos tirar férias pró-evolutivas. Então, a gente convida você, teletertuliano, e vocês que estão presentes também, a virem ao campus do CAEC nos meses de janeiro e fevereiro. Nós temos eventos, cursos imperdíveis. Por exemplo, agora em janeiro, de 19 a 21, temos um acoplamentário. E de 26 a 28, um curso de campo Imersão em Pré-Intermissiologia. Em fevereiro, temos a tradicional Semana da Maxi Proexis, com o curso Balanço Existencial. É um curso que muda vidas. Tem muitos depoimentos que esse curso mudou vidas para melhor. E em seguida, ao balanço, que é de 10, né, a semana que é de 10 a 18, em seguida, nós temos de 16 a 18 um acoplamentário especial da Maxi Proexis. Então, entre em contato conosco no site do CAEC, pelo telefone, e venha passar as férias conosco. Obrigada. Amanhã teremos o verbete Técnica do Diário, da especialidade Consciencioterapeuticologia, da professora Elisa Souza. Obrigado pela presença de todos e um bom 2018.